Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, estamos chegando à Semana Maior, a Semana Santa. Na próxima sexta-feira, nós já estaremos celebrando a Paixão do Senhor. Estaremos contemplando, meditando os sofrimentos do Divino Salvador. E cabe aqui nós perguntarmos um pouco sobre o sentido do sofrimento. Vivemos numa atual sociedade onde se busca de todas as formas eliminar qualquer tipo de sofrimento. Isso chega a um extremo tão grande que parece que a humanidade ficou louca, ou ficou insensível, e muitas vezes até perdeu a noção das coisas, a noção do sentido da vida, a noção da beleza da vida, a noção da dignidade da vida. Mas lendo um documento do Santo Padre João Paulo II, sobre o sentido do sofrimento humano, não é o porquê nós sofremos, mas é o para que sofremos. Nós que temos carne e sangue, temos vida, sabemos muito bem o que dói em nós, as coisas que dói aqui dentro, ou as coisas que doem na nossa carne. É um tropeção, é um acidente, é uma enfermidade, nos faz, de certa forma, sofrer um pouco, como a luta de cada dia, o próprio trabalho, o cansaço. Nós somos, vamos dizer assim, quase que doutores em sofrimento. Nós experimentamos todo tipo de sofrimento físico, mas também temos o sofrimento psíquico e emocional, as frustrações, as contrariedades. No nosso relacionamento com as pessoas, nós experimentamos também frustrações, sentimos as coisas,
Enfim, em várias situações, nós também vivemos esse sofrimento psicológico, e que muitos hoje em dia vão fazer tratamento, porque, estou deprimido, né? Parece que virou a doença do século 21, a doença da depressão, porque as questões da vida, as questões da humanidade, não são assimiladas de forma bonita como ela é, de forma ordenada e de forma firme. Por isso que causa essa depressão. Mas também existem, na nossa experiência humana, aqueles sofrimentos espirituais, que diz respeito à nossa relação com Deus e com o sagrado e com o divino. Sabemos que somos pecadores, sabemos que cometemos erros, sofremos por causa deles, sim, e temos medo do divino, da condenação de Deus, né, do juízo eterno. E sofremos também por causa dos nossos próprios pecados, porque eles trazem sofrimento, porque é um erro. O pecado é erro de objetivo. É quando eu quero fazer o bem e não o faço. Então eu cometi um pecado, eu cometi um erro. Eu devia ter vivido esse mandamento, mas não o vivi. Então eu cometi um pecado. Eu vivi outra coisa, e assim por diante. Mas quanto ao sofrimento, nós, humanos, vivenciamos ele quase todos os dias. Se eu sofro por causa de um bem, eu devo me alegrar, porque o sofrimento que me leva ao bem é de eu permanecer nele, é de eu continuar com ele. Isso me faz sofrer. E na história da salvação, na história da Bíblia, nós vemos a experiência do povo do Antigo Testamento e que devemos olhar para eles e trazer para os nossos dias e dizer: será que nós não estamos fazendo igual a eles ou pior do que eles? Na nossa relação com os semelhantes e com Deus? O que nós vemos nessa primeira leitura? O profeta desabafando diante de Deus, porque ele havia advertido o povo a respeito da sua conduta, chamando-o à conversão e dizendo para eles que se eles não mudassem de vida, viria sobre eles o castigo, porque Deus, ele é justo, e para salvar, ele coloca a prova. Ele dá um basta, vamos dizer assim. Então, o que eles fazem? Não, nós precisamos eliminar essa pessoa, porque essa pessoa, né, está nos incomodando com essas provocações, com essas palavras. Então vamos encontrar uma forma de acusá-la, vamos encontrar um meio, né? Existe até no nosso Brasil o jeitinho brasileiro de conseguir as coisas, né? Mas não no sentido do bem, mas no sentido do mal, de tirar proveito e tudo mais, né? Portanto, não aprenda o jeitinho brasileiro, mas aprenda o modo como Deus nos conduz e nos orienta a fazermos bem as coisas, porque se eu faço algo de bom e que promove o bem para os outros, tudo bem, tá perfeito. Mas se eu tento eliminar o outro de uma forma má ou de uma forma perversa, eu não estou produzindo bem nenhum, estou produzindo mal. Então o que eles fazem? A mesma coisa que nós vamos ouvir nessa Semana Santa a respeito de Jesus. Eles vão buscar uma maneira de acusá-lo, de condená-lo. E por isso ele sofre. Sofre por causa do quê? Por causa de Deus. Por causa dele estar aliado a Deus e caminhar na verdade. E nesse momento, o sofrimento dele tem sentido. Por quê? Porque ele está sofrendo por um bem, por uma causa boa. Assim como a mãe que sofre por um filho, pelo bem de um filho, e quando esse filho atinge aquele bem, ela esquece o sofrimento. Valeu a pena, foi por algo bom. Então o sofrimento ele tem sentido quando nós o vivenciamos, nós o acolhemos na nossa vida e o direcionamos para o bem e nunca para o mal.
Se alguém me bate, eu vou lá dar um tapa nele também. Se alguém me faz o mal, eu vou lá e faço mal para ele. Eu simplesmente estou replicando o mal e não fazendo o bem. E Jesus nos ensinou nesse sentido, nós a darmos a outra face, né? E não pagarmos o mal com o mal, mas pagarmos o mal com o bem. E por isso que nós também sofremos na nossa vida em vista do bem. Deus é bom e nos criou assim, e nos ensina a sermos justos e bons. Mas a segurança do profeta, qual que é a segurança do profeta? Se diante dele só tem armadilhas, só tem perseguição, só tem gente querendo derrubá-lo e condená-lo. A segurança que ele tem é Deus. E ele não abre mão dessa segurança, ele não abre mão dessa certeza. Mesmo que ele passe pelo vale da morte, ele está seguro dentro de si, porque a confiança dele não está nas pessoas, não está no que está em volta, mas está naquele que ele tem uma relação direta, de comunhão. Acolheu a palavra de Deus, traz ela dentro de si, comunica ela para os outros. Mas mesmo que os outros não aceitem, ele tem a certeza de que Deus não o desamparará. E é o que ele vai dizer no final, vai dizer, eu estou seguro, porque eu sei em quem pus minha confiança. E com Jesus, no Evangelho, não é outra situação, é a mesma. Mas só que aqui no Evangelho, nós vamos perceber um outro tipo de maldade, ou de falta de, não diria nem que é falta de inteligência, mas uma obstinação tal que cega a pessoa. Mesmo ela vendo as coisas, mesmo ela percebendo as coisas, mesmo ela identificando que o mal não faz bem, mas que o bem faz bem e que todo bem vem de Deus. Então eles quiseram apedrejar Jesus, porque ele falou que ele fazia tudo que era da vontade do Pai. Ele e o Pai são um. E ele vai perguntar, mas por quais obras, vamos dizer assim, porque eles se fixavam nas obras, né? Por quais das obras que eu fiz, vocês querem me apedrejar? Por qual obra que o Pai mandou eu fazer que vocês querem me apedrejar? Qual foi a obra má que eu fiz? E eles vão dizer, você não fez nenhuma obra má. Não é pelas tuas boas obras que nós queremos te apedrejar, mas é porque tu cometes blasfêmia dizendo que és um filho de Deus. E Jesus vai puxar esse salmo que fala, tu és deuses. Não está escrito na Escritura, tu és deuses. Não Deus no sentido absoluto de Deus como Ele é, mas é só nós raciocinarmos e pensarmos, o que Deus fez para nós? Ou como que foi que Deus nos criou? Ele não nos criou a partir de um sopro de vida sobre nós? Aí está o que Jesus está dizendo neste Evangelho. Nós somos deuses, somos filhos de Deus. Nós temos o sopro de Deus em nós. Por isso que é a nós que é dirigida a palavra de Deus. E daí a insistência nossa de nós estarmos nos alimentando da palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus, conhecer os mandamentos, os ensinamentos do Senhor, para que nós possamos dar resposta de filhos de Deus. Mas mesmo assim, Jesus percebe que Ele insiste. Deus nunca desiste da gente, mas Ele insiste conosco, nos provoca, nos faz pensar, nos coloca na parede, vamos dizer assim, para que nós, abrindo o nosso entendimento, compreendamos e reconheçamos. Por isso que Ele, neste Evangelho, quando eles querem mesmo lhe apedrejar, procuram prender Jesus, ele escapa das mãos deles, porque ainda não chegou sua hora. E essa hora nós vamos ver na semana próxima que vamos entrar. Jesus, ao assumir a nossa humanidade, assumiu também os nossos sofrimentos, as nossas dores e tudo que há em nós. Ele assumiu tudo, menos o pecado.
Porque quem está em pecado precisa de ser salvo. Jesus, como Cordeiro sem mancha, assumiu toda a nossa humanidade e carregou sobre ela os nossos pecados. Por isso que o sofrimento de Cristo na cruz não foi só o sofrimento dele, daquele momento, mas sobre aquele sofrimento que ele estava passando, caiu todo o nosso sofrimento sobre ele. Todo o peso dos nossos pecados caiu sobre ele. Por isso que é um momento muito forte, muito intenso, que ele viveu. Eis o meu servo, e desfigurado. É esse. E com isso ele tornou puro tudo aquilo que nós vivenciamos. Eu vou te concluir dizendo: não desperdice os seus sofrimentos, as suas contrariedades, as suas dores, o momento atual que você está vivendo, mas une o seu sofrimento, a sua dor, à cruz do Senhor. Aí sim você dá um sentido para aquilo que você está vivendo. Você dá uma finalidade para aquilo. Você canaliza para um bem maior. Se o sofrimento de Cristo trouxe a redenção para o mundo inteiro, o meu sofrimento unido ao de Cristo também se torna remédio de salvação para mim, para minha família e para todos aqueles que estão do meu lado. E é isso que Jesus quer nos ensinar, a como bem viver a nossa vida com todos os nossos sofrimentos, colocarmos junto com Ele. São Paulo é que fala: eu completo em mim, nos meus sofrimentos, aos sofrimentos da cruz de nosso Senhor. Nós comparticipamos do sofrimento de Cristo. Por isso que o cristão, ele não fica rebelde, ele não fica murmurando por causa da dor, por causa do sofrimento, ele não fica murmurando por causa da contrariedade, ao contrário, ele se põe junto da cruz. Ele dá sentido ao que sofre. E por isso, sofre por uma causa boa, pela salvação. É isso que a liturgia hoje nos traz e nos ensina, e que nós devemos meditar com toda a serenidade do nosso coração e acolher. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Aprenda com o profeta a rezar e a se unir a Deus. Que assim seja.